acorda bem cedo, na força do grito, trazendo a notícia, é o Jornal do Cabrito. Jornal do Cabrito, de cabeça na notícia, com Roberto Brito. Jornal do Cabrito! Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao Jornal do Cabrito. O Jornal do Cabrito voltou. Nós começamos aí há exatamente quase um ano, né? No dia 7 de junho de 2025. Ficamos aí todos os sábados produzindo, colocando conteúdo, mas acho que paramos umas 12 edições depois. O canal ficou parado, né? Mas a gente não deixou de fazer conteúdo. Estou andando pelo rádio, tem um programa chamado Pizza e Alegria todos os sábados, né, que é um programa popular, um programa de música, curiosidade, onde a gente leva esse jeito editorial do Jornal do Cabrito também, a gente consegue levar para o programa de entretenimento, que afinal o Jornal do Cabrito, que começou com uma brincadeira, que começou com uma homenagem ao Pulo do Gato, do José Paulo de Andrade, acabou virando um estilo editorial, um estilo próprio nosso. E eu agradeço também a você pela sua audiência, pela sua participação, pela sua preocupação, que várias vezes perguntou: cadê o Jornal do Cabrito? Parou, não vai voltar? Voltamos, estamos voltando. Esse é apenas um piloto. Esse é um piloto do Jornal do Cabrito, do novo Jornal do Cabrito. Você vai ver que algumas coisas mudaram. A nossa linha editorial, ela mudou, ela passa a ser aquele jornal menos entretenimento, menos curiosidade, mais informação. Ele não vai ser mais um jornal de sábado, vai ser um jornal de segunda-feira, entre 8 e 9 da manhã, e vai ser ao vivo também. Então você pode acompanhar pelo YouTube, como digo sempre, pelo Cabrito Broadcast, né, que é o nome do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E um pouquinho depois o áudio vai estar lá no Spotify, no canal de mesmo nome. Então, eu sou o Roberto Brito, você que não me conhece, você que se esqueceu, o pai do Cabrito, o irmão, o filho, ou Cabrito, como você preferir. O Cabrito é o meu alter ego, né? Seria o meu mascote aí, assim como o gato do José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, né? E quem não conhece a história, ele começou como uma homenagem, como eu te disse, como eu citei agora há pouco, começou como uma homenagem e acabou ganhando um estilo editorial, um estilo próprio que você acompanha agora. Então, começando, para não perder tempo, tudo que vai ter hoje nessa edição do Jornal do Cabrito para você. Então, ainda hoje a gente vai ter, como sempre, as efemérides. O que é efemérides? Hoje se comemora o quê? O dia do quê? A gente vai falar da fase da Lua. A Lua tem fases ainda. Você não olha para o céu, mas a Lua tem fases. A gente vai falar a fase da Lua. A gente vai falar do município aniversariante. A gente vai falar também previsão do tempo, não pode faltar, né? As manchetes dos principais jornais do país, notícias do esporte, a agenda cultural de Diadema, né? Esse jornal é um jornal regional. Agora, sendo ao vivo, ele vai ser mais regional ainda, um jornal voltado para a região do Grande ABC. Então a gente vai falar muito de Diadema, de Santo André, de São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá, Rio Grande da Serra, que são as 7 cidades que compõem o bloco do ABC. Um pouquinho do que acontece na metrópole, né, no entorno, que é da nossa metrópole, da nossa capital, São Paulo. Mas ele é um jornal, embora chegue a todos os lugares do mundo, embora chegue através da internet, aonde você tiver com internet, mas ele é um jornal regional feito para você. Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026. O sol nasceu às 6h32 da manhã e vai se pôr daqui a pouco às 5h32 da tarde. Lembrando que faltam 32 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Tá na expectativa? Tá torcendo pro Brasil? Largou de mão? Olha, não ligo mais para política, não ligo mais para futebol. Cada um pensa de um jeito, mas eu tô torcendo, hein? Tô esperando. Segunda-feira tem a convocação da seleção, a gente fala disso daqui a pouco no Bloco dos Esportes. E hoje é o dia do assistente social.
o assistente social que é comemorado no dia 15 de maio, e a data serve para celebrar o profissional de serviço social que luta por melhores condições de vida, né? Saúde, trabalho, para grupos, geralmente grupos em pessoas em condição de risco, né? Famílias mais carentes, sempre tem um assistente social que está dando aquele apoio. Então, se o agente social ou assistente social bater na sua porta, dê os parabéns para ele, ofereça um cafezinho, ofereça um pão de queijo, um pão com manteiga, o que tiver, e dê os parabéns a ele por esse dia. Hoje é aniversário de uma cidade que fica a 350 quilômetros da capital, né? Cerca de 4 horas e 30 de carro, que é Monte Alto. Monte Alto fica na região metropolitana de Ribeirão Preto, né? Tem uma população estimada em 47.574 pessoas. Estimada não, é uma população, segundo o último censo de 2022, de 4 anos atrás, né? De 47.574 pessoas. Ela é conhecida como a Terra dos Dinossauros. Fica próxima a cidades como Taquaritinga, Jaboticabal e Ribeirão Preto. E o gentílico, para quem nasce em Monte Alto, é Monte Altense. Então, parabéns para os Monte Altenses. E a Lua está na sua fase minguante. O que significa? Ela está diminuindo, né? Minguando de minguar. Ela está na fase minguante e ela muda para a Lua nova, ou seja, a sombra da Lua. Como eu digo sempre, né? A sombra da Lua não. No caso, a Lua ela refletia a sombra da Terra, que é quando é o alinhamento do Sol, a Terra no meio, né? Imagine uma fila de 3, né? Tá o Sol aqui, a Terra no meio e a Lua. Com a Terra no meio, o Sol não consegue refletir na Lua, então você só vai ver a sombra da Lua, ou Lua nenhuma, né? Essa é a fase da Lua nova, que muda amanhã, a partir das 5h03 da tarde, fonte do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda falando do IMET, vamos para a previsão do tempo para hoje e o final de semana e a segunda-feira aqui na região do Grande ABC. Olha, geralmente quem vai fazer esse boletim vai ser a Francisca Brito, porque vai ser 1 hora de programa, então 1 hora comigo falando, com as vinhetas, com os testemunhais, então a gente vai trazer personagens. A Francisca Brito é um personagem que apareceu na edição 9 ou 10 do Jornal do Cabrito, e ela que vai continuar trazendo a previsão do tempo. Como esse é um programa piloto, a gente está trazendo as notícias aqui. Hoje sou eu, mas a Francisca Brito é a garota do tempo do Jornal do Cabrito. A previsão do tempo de hoje, ela tem previsão de chuva, né? Choveu, já garoou, pela manhã e à noite, né? Com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. À tarde, sem previsão de chuva. A mínima para hoje é de 15 graus e a máxima 17. Tá começando a esfriar, hein? Bom, para o final de semana, amanhã, no sábado, dia ensolarado com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 15 e máxima de 22. No domingo, o domingo será ensolarado com muitas nuvens e pancadas de chuvas em pontos isolados. Com mínima de 16, máxima de 21 graus. E a segunda-feira, aí sim, previsão de um dia muito chuvoso, com muito frio, né? Muitas nuvens no céu e pancadas de chuvas isoladas. Significa o quê? Não vai chover em toda a região, chove em alguns pontos. Como a região é muito grande, pode chover em determinados pontos do ABC. Por exemplo, chove em São Bernardo, não chove em Mauá, por exemplo, né? Então, quando falo em pontos isolados, é que não é uma chuva generalizada. A mínima de 15, máxima de 17 graus, também mais uma segunda-feira chuvosa. A fonte também do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E agora, para você saber o que acontece no Brasil e no mundo, as principais manchetes dos jornais do Brasil. Lembrando, existem
jornais que durante a nossa pesquisa, ela tem a mesma notícia. Tá? Então, geralmente, Estadão, Globo, Zero Hora, jornais que pertencem ao mesmo grupo vão ter a mesma notícia. Então, quando você vê um jornal diferente, que não seja Folha de São Paulo, que não seja o Globo, é porque tem são notícias todas iguais. Você olha lá, na pesquisa só muda a capa, mas assim, a mesma notícia, às vezes até o mesmo texto. Então, só explicando isso, né, nas outras edições já é assim. E quando aparecer um jornal diferente também, da região do interior de São Paulo, região fora do circuito, do grande circuito, é por conta disso, né? A gente filtra as notícias para não ficar lendo a mesma notícia nos jornais que a gente informar. Dito isso, vamos para as manchetes. Manchete do Diário de São Paulo. Tarcísio confirma segundo óbito após explosão em obra na zona oeste de São Paulo. O acidente foi na segunda-feira, no dia 11, e o número de imóveis interditados subiu de 20 para 27, por conta dos danos ou rachaduras que apareceram depois. É mais um acidente em que joga para um lado, joga para o outro, de concessionárias, né? E vamos ver como é que vai ficar para o cidadão. Porque pessoas perderam casas, pessoas perderam vida, e vamos ver, vai acabar em pizza novamente, vai ter algum responsável. O governador Tarcísio, ele disse que, em uma entrevista, que é por conta do aumento das obras da Sabesp, que a Sabesp está trabalhando muito para atender a população. Essa foi a informação dele, e por conta disso, é normal ou não acontecer um acidente, né? A manchete do Globo, do Rio de Janeiro. Polícia Federal investiga se dinheiro de Vorcaro para filme financiou o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O estado de Minas. Belo Horizonte registra 3 atropelamentos por dia. Quase 380 acidentes tiveram pedestres como vítimas na capital apenas nos primeiros 4 meses deste ano. Manchete do Diário Gaúcho, Rio Grande do Sul. Lentidão para receber a moradia definitiva. Apenas um condomínio do Minha Casa Minha Vida para vítimas da enchente já foi entregue em todo o estado. O governo federal promete 18 obras até o fim do ano. Ou seja, quando acontece qualquer tipo de tragédia, como essa que aconteceu aqui na Grande São Paulo nesta semana, os governantes fazem promessas mil. A gente está falando de 2024, quando tiveram as enchentes. Então, de toda aquela população do Rio Grande do Sul, apenas uma obra foi entregue, apenas um conjunto de prédios foi entregue. Ou seja, foram 2 anos. Então, a previsão, e lembrando, esse ano é ano de eleição. Então, vai ser entregue o máximo de obras, porque, né, não pode ficar feio no ano de eleição. Jornal de Brasília, concurso público. Edital prevê mais de 4.700 vagas no Distrito Federal. Manchete do A Tribuna, Jornal de Vitória, no Espírito Santo. Governo vai liberar dinheiro do FGTS para 200 mil no estado. É outra coisa que a gente vê assim, para estampar o jornal, é muito bonito, né? Nossa, aí você até pensa, nossa, que governo bonzinho, vai liberar dinheiro para mim? Lembrando que esse dinheiro é o do FGTS, é o valor que é seu, é o valor que pode estar sendo, pode ser a entrada de uma casa, de um apartamento, do seu imóvel. Então cuidado, hein? Quando vê essas notícias, nossa, vai liberar? Não. Vai liberar o dinheiro que é seu, que está lá, que você não pode pegar todo o tempo, para você gastar. É igual o saque aniversário. Saque aniversário é simplesmente você pegando do saldo do seu fundo de garantia para... Lógico. Tem casos que é necessário, né? Então, um caso emergencial, mas cuidado com essas notícias garrafais para estampar a capa de jornal. Por último, a tarde da Bahia. Uso do celular causa 40% dos acidentes nas BRs baianas. São as notícias, são as manchetes dos principais jornais do Brasil nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026.
Agora falando de esportes no Jornal do Cabrito, assim como tem a Francisca Brito, que é a colaboradora do Tempo, nós também temos o Oscar Brito, também é outro personagem, de real mesmo que só eu acho, mas o Oscar Brito é a voz, o garoto dos esportes, né? Então, quando estiver valendo, vai ter uma voz diferente, vai ter um personagemzinho lá, que vai trazer, não todos, né, que geralmente o bloco esportivo costuma ser bem grande, tá? Mas quando tem Fórmula 1, tem os jogos do Campeonato Brasileiro, tem uma outra atividade, vem a Copa do Mundo, né, que vai ocupar um bloco grande de notícias, né? Não tem como falar, não tem como isolar, não falar de Copa do Mundo. E nós fomos muito felizes no ano passado, porque o Jornal do Cabrito ele começou no ano justamente quando começou o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes da FIFA foi o evento teste para a Copa do Mundo. Então tivemos assim, muito conteúdo. E na Copa do Mundo de futebol não vai ser diferente, né? Então, para me ajudar aí com as notícias do esporte, o Oscar Brito, mas hoje eu vou trazer todo o bloco esportivo. Lembrando para você que na próxima segunda-feira, no dia 18 de maio, acontece a esperada, a aguardada, a convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo FIFA 2026. O técnico Carlo Ancelotti divulga os 26 jogadores que irão para a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México, né? É a primeira Copa do Mundo com tripla sedes, né? Em 2002 tivemos Japão e Coreia do Sul, mas é a terceira, 3 sedes assim, é a primeira vez. Uma novidade também, além das 3 sedes, uma outra novidade, são 16 seleções a mais, né? Foram 32 no último Mundial e agora serão 48 seleções. Então, a seleção que chegar até a final, até as semifinais, ao invés de 7 jogos, como fazia até então, agora vão ser 8 jogos, né? E a expectativa, é lógico, todo mundo aguardando aí pela convocação ou não de 2 nomes. O primeiro, lógico, Neymar Júnior, que espera aí disputar a sua última Copa do Mundo, né? Quem sabe trazer um título. A torcida pelo Brasil, aí, a maioria aí tá torcendo para que ele seja convocado. Semana o Carlo Ancelotti deu entrevistas aí para Reuters, né? Se eu não me engano, a agência da França, falando muito bem do Neymar, né? Que ele está se recuperando, que ele está fazendo por onde, forma física. Agora vamos saber na segunda-feira. Outro nome também outra expectativa pela convocação do Endrick, a jovem promessa aí, né, do Real Madrid, que está brilhando, foi emprestado aí pro Lyon da França, está jogando muito, decidiu pela seleção brasileira, né, no amistoso contra a Croácia. Então há uma expectativa grande também que o Endrick esteja na lista dos 26 convocados. Na pré-lista divulgada, a última pré-lista divulgada recentemente, a lista tinha 55 nomes, né, dos pré-convocados. Tanto o Endrick quanto o Neymar já aparecem, então é uma boa notícia que os 2 possam estar na lista final. E a convocação ela vai ser tá marcada para 5 da tarde na segunda-feira. Vai ser direto do Museu do Amanhã, aquele museu bonitão lá do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelas TVs Globo, Sport TV, ESPN e Canal UOL. Agora falando da Copa do Brasil 2026, ontem nós conhecemos os mais 6 classificados para a próxima fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Em Salvador, o Vitória venceu o Flamengo por 2-0, no placar agregado eliminou o atual campeão da Libertadores, né? Ou seja, não foi só o São Paulo que decepcionou, o Flamengo também, que é o atual campeão da Libertadores. Um elenco aí galáctico, né? Pode dizer assim. Acabou deixando a Copa do Brasil, que é a segunda competição, a Copa, né? Segunda competição mais importante no futebol brasileiro. No duelo dos Atléticos, o Goianiense contra o Paranaense empataram sem gols no tempo normal. E nos pênaltis, o Atlético Paranaense venceu por 4-1 e avança para a próxima fase.
No Sergipe, o Grêmio manteve o favoritismo e venceu o Confiança por 3-0. No primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul havia ganho por 2-0 e no placar agregado 5-0 e avança para a próxima fase. No Alagoas, CRB e Fortaleza não saíram do empate sem gols, mas o Fortaleza havia vencido por 2-1 lá no Ceará, avança para a próxima fase. E o Corinthians recebeu o Barra de Camboriú, né, que é o atual campeão brasileiro da Série D, e venceu novamente por 1-0, né? Placar magro, sofrido, como geralmente são os jogos do Corinthians, mas acabou passando para a próxima fase. Outro carioca aí que foi eliminado na noite de ontem foi o Botafogo, que foi a Chapecó e perdeu por 2-0 para a Chapecoense. E o sorteio dos jogos da próxima fase, que são as oitavas de final da Copa do Brasil 2026, será no próximo dia 26 de maio, e os jogos serão disputados já entre os dias 2 e 5 de junho. Agenda Cultural. E agora é hora de falar da Agenda Cultural. A Agenda Cultural para Diadema. Nós vamos enviar o e-mail para as assessorias, Secretaria de Cultura dos municípios, né? Inclusive de Diadema, porque as informações que eu tenho aqui são do Instagram. Recebendo material, né, para divulgar também o que acontece na nossa cidade e na nossa região também. Começando pelo Festival Italiano na Rua da Gente. Diadema vai viver 2 dias de muita música, gastronomia e diversão para toda a família. Vem aí o Festival Italiano na Rua da Gente, um evento cheio de sabores incríveis, atrações musicais e aquele clima gostoso para você aproveitar com os amigos e com a família. Com shows com show do grupo Sem Compromisso, Cadu do Piseiro, Valdo Pinheiro, que canta músicas da Marília Mendonça, e o grupo Dueto, também muita energia boa. Neste final de semana, no sábado e domingo, dias 16 e 17 de maio, na Rua da Gente, que é aquela rua cultural que foi separada ali na Avenida Antônio Piranga, né? De frente ao Parque do Paço ali, você que conhece o centro de Diadema, mais exatamente embaixo do viaduto da Rodovia dos Imigrantes. Entrada e estacionamento são gratuitos. Falando agora do Cine da Praça, teve sessão de filme ontem. Não vou divulgar o que já passou, que você não vai conseguir voltar no tempo para assistir. Eu vou falar da agenda de hoje e de amanhã, sábado, sexta e sábado. Mas tá frio, né? Olha, a ideia é legal, é perto da minha casa, mas assistir filme no frio não dá. É muito legal, o telão fica lá, você coloca aquelas cadeiras de praia, tem pipoca, se não me engano tem pipoca também, mas essa época de frio, com o frio que tá, garoando. Hoje a temperatura do final de semana vai ser de garoa, então não é muito boa, mas a gente divulga o que acontece na nossa cidade. Não. Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados representando Unidos pode ninguém criar além muitos de mim. problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Pessoas iam morrer. Superman! Ô, amigão, olha pra cima. Então, para sexta-feira, o filme de hoje é Superman, né? Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas. Sua herança extraterrestre, como kryptoniano, e a sua vida humana. Criado como Clark Kent, que é o David Corenswet, né? Na cidade de Smallville, no Kansas. Para amanhã, 16 de maio, a atração do filme do Cine na Praça é Zootopia 2. Como eu disse, uma atração boa para levar a criançada, né? Mas também é a mesma coisa, com tempo, com chuva, com frio.
também não é muito legal, né? Talvez no verão seja muito legal, né? No verão, na primavera, né? Aquele dia bem quente que não dá pra ficar em casa, mas o frio aí vai ofuscar um pouco a atração de Diademense. Quando diz Zootopia 2, os heróis policiais novatos Judy Hopps e Nick Wilde estão de volta para mais uma aventura extravagante pela grande metrópole animal de Zootopia. Em Zootopia 2, após desvendarem o maior caso da história da cidade, Judy e Nick são surpreendidos por uma ordem do chefe Bogo. Os dois detetives precisarão frequentar o programa de aconselhamento Parceiros em Crise. A união da dupla é colocada à prova quando surge um mistério ligado a um recém-chegado à cidade. O misterioso e venenoso réptil Gary the Snake. Ou seja, the Snake deve ser uma cobra, né? Para encontrar as soluções para o caso envolvendo a víbora, Judy e Nick devem desvendar as novas partes da cidade, sendo testados o tempo todo. Lembrando para você que o Cine da Praça, ele acontece começa às 7 da noite, lá no Céu das Artes, pertinho de casa, pertinho mesmo, né? Na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, número 254, no Jardim União, ao lado do Circo Escola. Tem uma praça ali, a Praça do PEC, né? Onde tem equipamentos, tem as quadras, tem equipamentos de ginástica lá ao ar livre. E fica ao lado do Circo Escola Tápias Voadores. E vem aí mais um Encontro das Galáxias em Diadema. A terceira edição do Encontro das Galáxias está chegando e você que é expositor local, estão abertas as inscrições dos seguintes itens geek criativos, que são colecionáveis. Se você é expositor de action figures, HQs, cards, pelúcias, vestuário e acessórios como camisetas, canecas, bottoms e moletons, arte e peças únicas com ilustrações 3D, artesanato, quadrinhos independentes, universo geek, papelaria, posters, itens de decoração. Aproveite porque as vagas para os expositores desse evento são limitadas. Mais informações no Instagram da Secretaria de Cultura de Diadema, que é o @sec_cultura Diadema, tudo junto. Repetindo, @sec_cultura Diadema. E o Encontro das Galáxias acontece no sábado, dia 23 de maio, a partir das 11 da manhã, no Complexo Cultural em Diadema. Antiga biblioteca ali para os mais antigos, onde a gente fazia os trabalhos escolares, né? Fica na Rua Graciosa, número 300, ali na Praça da Moça, próximo ao shopping Praça da Moça, centro de Diadema. E agora falando dos aniversariantes desse dia 15 de maio, hoje é aniversário do Raí. Raí de Souza Vieira de Oliveira, grande ídolo de São Paulo, Paris Saint-Germain, seleção brasileira, autor daquele primeiro gol, do gol da vitória contra o Barcelona em 92, Mundial Interclubes, que jogou o São Paulo aí pro mundo, né? Inesquecível, Raí, que hoje ele mora na França, ele é ídolo na França também, né? Foi pro Paris Saint-Germain. E hoje vive lá em Paris. Então, parabéns aí pro Raí, irmão de outro grande jogador aí, eu acho que esse maior ainda, que é o Sócrates brasileiro de Souza, né? Já saudoso, já falecido aí, mas grande ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista, líder da democracia corintiana. Não é do meu tempo, que eu era muito criança, mas cheguei a já assistir aí. Então, família de craques, né? Família de Ribeirão Preto, ambos jogaram no Botafogo de Ribeirão Preto. Outro grande atleta aí do futebol, fazendo aniversário hoje também, que é o Ousmane Dembélé. Que por coincidência também joga no Paris Saint-Germain, né?
Ele que foi eleito aí o Bola de Ouro ano passado aí da FIFA, que é o prêmio entregue ao melhor jogador do mundo, mas do mundo é Europa, né? Ele fez uma grande temporada com o primeiro título do Paris Saint-Germain da UEFA Champions League e pode ser no final do mês, né? Pode ser bicampeão aí. O PSG, Paris Saint-Germain, que está na segunda final aí seguida, vai disputar contra o Arsenal da Inglaterra mais um título. Então, o Dembélé também, craque da seleção francesa, vai estar na Copa aí, esperamos, né? Completando 29 anos. Também a Maiana Neiva, a atriz aí brasileira. Com 43 anos, então recebam todos, se você também está fazendo aniversário hoje, recebam os parabéns do Cabrito, do Jornal do Cabrito e o Canto do Cabrito para você. E o novo Jornal do Cabrito, modelo piloto, né? Esse piloto, ele vai receber uma edição especial, um tratamento especial. Estamos num estúdio profissional, né? Pode ver os equipamentos aqui. Muito bem assessorado, com 2 câmeras. Estou falando com essa aqui, falo com essa aqui. Então agradecendo também ao Moacir Mantovani, do estúdio aqui, que está dando todo o apoio aqui, toda a força para a gente fazer esse trabalho, fazer esse piloto aqui. Ele que está comandando a mesa de corte, ele que está comandando aqui o som, que participou aí do Jornal do Cabrito de hoje. Produção, apresentação foi minha, Roberto Brito. A gente volta em breve, mês que vem, hein? Novo Jornal do Cabrito, toda segunda-feira a partir das 8 da manhã, das 8 até as 9, com muita informação no canal Cabrito Broadcast, no YouTube e no Spotify. Grande abraço e até breve!